estamos de volta com o programa Coletiva da TV Unifev, hoje recebendo aqui em nossos estúdios a doutora Edna Rita de Oliveira Freitas, que é delegada de defesa da mulher aqui em Votuporanga. Vamos continuar então com as perguntas. Doutora, no bloco anterior nós falamos de exemplos aí de empresas que têm encampado essa ideia de denunciar e de incentivar a denúncia. O Magazine Luiza é uma das grandes redes que fez isso e é um trabalho a ser seguido por muitas outras empresas, né, doutora? Sim, eles fizeram até uma colher, né? Metacolher. E aí foi interessante porque nós tivemos uma palestra com a Luísa, né, que é a proprietária, né, da rede, e ela estava falando que surgiram muitas denúncias até de colega de trabalho, falando, olha, fulana de tal, a gente percebe que está acontecendo alguma coisa de violência. Foi bem interessante. É porque a gente vive o tempo todo no trabalho, por isso que é um canal importante. Mais tempo, mesmo, né, no trabalho. É. E é um canal, né, para diagnóstico e denúncia da violência. Fica aí uma lição, então, para os empresários, né, pensarem em instalar esse tipo de programa dentro das suas empresas, né, doutora? Uhum. Inclusive, essa questão de não meter a colher, né? Muitas campanhas foram feitas realmente nesse sentido de uns tempos para cá. Porque se você vê uma briga, às vezes as pessoas não querem interferir, né? E realmente a gente tem que mudar essa postura, né, doutora? Então, Fabiola, a minha filha comentou no final de semana passado, ela estuda em Paranaíba, e ela falou que teve um feminicídio lá. E ela falou que, por incrível que pareça, ela ficou tão revoltada que algumas vizinhas ficaram filmando. Ela estava acompanhada de uma menina de 7 anos, ela gritava, socorro, socorro, né? E sequer acionaram a polícia, ficaram filmando. E a mulher gritando e ela morreu. E a gente vê que algumas pessoas elas têm tomado essa iniciativa de fazerem denúncias, né? Mesmo que anônimas, mas outras pessoas elas se omitem. Nos casos de feminicídio, doutora Edna, aí toda a experiência que a senhora já tem à frente aí da DDM, existe algum padrão desses casos que acontecem? Como que chega lá? Demora? São várias denúncias antes para que ocorra esse feminicídio? Nós tivemos algum caso de feminicídio que o agressor não tinha nenhum antecedente criminal, por nenhum crime, nem por porte de arma, nem por ameaça. E já tivemos outros que a vítima sofreu ameaças anteriores e não quis. Nós temos um caso assim bem antigo, que é o caso do cachorrão, que ficou famoso aqui na cidade, que a moça tinha feito várias ocorrências, ele tinha sido preso, e inclusive na véspera dela morrer, ela foi na DDM, ela pediu medida protetiva e nós propusemos para que ela fosse afastada da cidade, porque era uma violência que estava aumentando gradativamente. A gente estava constatando que podia acontecer essa morte em qualquer momento e ela se recusou, que ela não podia, que ela tinha que cuidar do irmão dela, que era alcoólatra. Então, é uma sensação de impotência, porque você percebe que a violência, né, está ali, que pode acontecer e a vítima acredita que não. E tem casos também assim, teve recentemente que houve um homicídio, as pessoas nem tinham conhecimento de que o casal tinha uma relação afetiva e ele não tinha nenhuma ocorrência, entendeu? Nem por discussão, por briga, por ameaça, não tinha nenhum antecedente. E nós percebemos que aqui em Votuporanga esses casos, em sua grande maioria, é resolvido muito rápido, com prisões até em flagrante, né, doutora? Sim, aqui em Votuporanga os casos de homicídio são resolvidos rapidamente. Doutora, em alguns casos também de feminicídio, muitos homens partem para o suicídio. O que acontece geralmente com esses assassinos depois de matarem as companheiras? Fabiola, eu não vi nenhum estudo sobre isso. E assim, que eu tenho conhecimento nesses 35 anos de polícia, de um homicídio seguido de suicídio foi apenas um, certo? E, assim, o meu ponto de vista, por que o homem mata? Porque ele perdeu o controle sobre o objeto, né? A mulher é considerada um objeto, ele perdeu o controle sobre o objeto de desejo dele. E aí eu acho assim, que quando ele vê que ele perdeu o objeto pela morte, que aí já não tem mais solução, ele resolve tirar a própria vida. Eu creio que seja isso. Mas eu não posso falar porque eu não vi nenhum estudo a respeito. E entre os autores presos nesses casos de feminicídios, já houve casos de arrependimento que a senhora acompanhou esses processos? Todos eles se falam arrependidos, né?
Mas em alguns casos a gente percebe que são homens muito frios. Eles falam, eu estou arrependido, mas você não percebe nenhuma nota de arrependimento naquilo, na voz dele ou nas ações dele, nas atitudes. Então você não percebe que houve. Doutora, tem alguma história que a senhora tenha passado que marcou esses teus mais de 30 anos aí na delegacia? São várias, né, Fabiola? Assim, o ser humano, quando você vê uma outra pessoa ali, à noite, por exemplo, num plantão, chega uma mulher machucada, com criança pequena, as crianças não sabem o que está acontecendo, sabe? Ali chorando, e você vê uma família sendo destruída por conta da violência. Então, são coisas que marcam, né? Casos de estupro de criança, você vê a criança chegando ali contando, né? Fez isso comigo, fez aquilo. O que me marcou recentemente, aquela moça que foi estuprada, foi vítima de assalto. Eu tenho uma filha na mesma idade, aí parece que você está vendo a tua filha ali narrando, né? Então, são muitos casos. Quando você lida com os sentimentos, com família, com o ser humano, não tem como você não se envolver. Era justamente essa a minha pergunta, né? Como você faz para ter uma vida, vamos dizer, normal, fora da profissão, já que a senhora lida diariamente com esses casos? Eu não tenho uma vida normal fora da profissão, eu sou muito sincera com você. Eu me jogo, sabe, naquilo que eu faço. Eu trabalho por vocação, porque eu gosto. Eu me sinto assim... não me sentia conformada de fazer uma apuração, um inquérito policial, terminou ser aquilo ali um papel, não ser uma vida humana. Você encaminha para o fórum, não sabe a solução, foi condenado, não foi, e aquilo ali é mais um número. Então, assim, com a instalação do CRAM, que a gente sabe que a família tem um acompanhamento, eles encaminham um relatório para mim, olha, a violência cessou, ou a violência continua, nós estamos seguindo, então, isso para mim é uma coisa, assim, que se torna mais pessoal. Eu já tive casos de levar vítimas para minha casa, de tentativa de suicídio, ficar lá vigiando o fim de semana para a pessoa não se matar, porque eu tinha medo de que acontecesse. Caso de vítima que eu achava que ela podia sofrer uma morte no fim de semana e não tinha para onde levar. Levei para minha casa, fiquei lá, ficou lá, sabe? Então, são coisas assim que você não tem como se desvencilhar. Eu, pelo menos, não consigo. Tem gente que fala assim, né? Ó, chegou ali na esquina, eu esqueço. Eu não esqueço. Se eu sei que eu tenho uma diligência no dia seguinte, por exemplo, teve um descumprimento de medida protetiva. Toda mulher que vai lá e fala, olha, ele descumpriu a medida protetiva, eu já peço a prisão preventiva dele no mesmo dia. Teve mês que nós prendemos 7 maridos por descumprimento de medida protetiva. E no rádio de manhã eu ouço que uma mulher morreu, eu já fico achando que é aquela minha vítima. Se a prisão não saiu no mesmo dia, nós não fomos atrás, eu não durmo à noite. Será que aconteceu alguma coisa com ela? Será que não aconteceu? Eu não consigo me desligar. Doutora, e quanto a esse apoio a essas mulheres, como a senhora avalia as atuais políticas públicas voltadas a esse público, a essas pessoas? As políticas públicas melhoraram bastante, né, Fabio? Antigamente, as mulheres elas não tinham nenhum tipo de respaldo. Hoje a gente vê que já tem vários abrigos, já tem até... para levar até as próprias crianças. Então, a gente vê assim, que tem tido uma visão para a violência. A mulher ela tem tomado uma visibilidade, a violência tem tido uma visibilidade maior e as políticas estão sendo voltadas para a diminuição disso daí. Doutor, e quanto às penas hoje previstas em lei quando se agride uma mulher ou mesmo ao caso de feminicídio? A mudança principal que teve, por exemplo, a lesão corporal leve. Sem ser no âmbito familiar, ela depende de representação e é considerado um crime de menor potencial ofensivo, que é discutido no juizado de pequenas causas. A violência contra a mulher, mesmo sendo uma lesão leve, já não depende mais da manifestação dela e é no juizado comum. E a lei que alterou o feminicídio, ela é uma qualificadora do crime de homicídio e a pena aumentou. O homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos e com a qualificadora do feminicídio vai de 12 a 30. Então, é uma coisa assim, bem significativa. Quais são os números, doutora, hoje da violência em Votuporanga? A senhora tem um comparativo com outras cidades da região, do estado? Não tenho. Assim, eu tenho um comparativo entre as delegacias de Votuporanga.
os registros de ocorrência de violência contra a mulher são maiores do que qualquer outro registro de outros crimes. A Delegacia de Defesa da Mulher tem pelo menos o dobro de inquéritos policiais, que são os procedimentos que apuram os crimes, do que qualquer outra unidade, que apura tráfico de droga, furto, roubo ou os crimes em geral. Também vale lembrar, doutor, que na delegacia, além da agressão à mulher, também agressão contra criança, abuso sexual, também devem ser denunciadas na DDM. Criança e adolescente. Então fica aí a prestação de serviço também, né? Porque Sim. esses crimes acabam sendo comuns e muito pouco conhecidos às vezes, né, doutora? Sim. E como é esse atendimento a essas crianças, doutora, que seria um outro público aí de violência? Também é feito lá na DDM, né, o registro da ocorrência, e nós encaminhamos para o CRAM. No caso de uma violência física, o adolescente ele pode ser ouvido na delegacia. Hoje em dia tem uma lei, que é o depoimento especial, para que ela seja ouvida uma única vez, que essa oitiva dela tanto sirva para o inquérito policial, quanto para o processo no fórum. Então, é feito através de mídia, é gravado para que ela não tenha, porque é uma vitimização, né? Ela vai na delegacia, narra o fato, depois ela vai no fórum, narra de novo. Então, para que não haja essa segunda vitimização. Então, é feito uma vez só. Agora, no caso de violência sexual, de qualquer faixa etária, né, até os 17 anos, ou vítima de qualquer tipo de violência até 5 anos, já não é feito mais na delegacia, que é o depoimento especial, ele é feito uma única vez, somente no fórum. E quanto à prostituição infantil também, a polícia tem trabalhos nesse sentido para evitar essa situação? Sim, nós fazemos as investigações, através de denúncias. E doutora, como que a gente pode mudar a realidade da agressão contra as mulheres no Brasil? A gente que hoje está com muitas famílias nos assistindo e pode levar essa mensagem a ainda mais pessoas. A palavra é reeducação, certo? Quem cria filho? Quem educa filho? Homem ou mulher, no geral? A mulher. A mulher, não é? E por que que esse homem é machista? Por que que a mulher educa uma filha dando para ela bonequinha, dando para ela casinha e ensinando a mulher ainda a ser dona de casa e para o filho ela dá uma arma, dá um jogo eletrônico, dá um robô, entendeu? Por que não valorizar a mulher? Dar para ela jogos de montagem, jogos educativos, parar de fazer esse papel que a mulher ela é submissa, ela é dona de casa. Então, a educação é a mulher, é ela que tem que ensinar os filhos o respeito pela mulher, a igualdade entre os gêneros, que todos são iguais. Sim. Então, eu acho que é reeducação, é a palavra-chave. Eu acho bastante interessante, o meu filho estuda numa escola aqui em Votuporanga, que eles têm uma matéria onde eles tratam sobre o bullying, sobre as diferenças. Por que não ter em todas as escolas uma matéria que trata sobre a violência e sobre a igualdade de gênero? Realmente, caso a se pensar para a mudança do futuro aí. É só isso, é só assim. Porque a gente vê a violência, ela é secular. A senhora acredita até que essa nova geração, a gente vê que muitas mulheres têm encampado essa ideia e ido para frente realmente de liderança, de mostrar às outras mulheres. Aqui em Votuporanga mesmo temos alguns grupos. Sim. Essa nova geração vai formar filhos diferentes, talvez? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Doutora, espero que sim, né? Sim. Tá certo. A gente agradece muito a sua presença aqui hoje, todo o seu tempo. A gente sabe que é uma rotina muito corrida e muito atribulada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria de abrir agora para a senhora deixar uma mensagem final a todas as famílias que estão nos assistindo. Eu agradeço, né, a oportunidade de participar aqui do programa e trazer para as famílias aquilo que a gente trabalha na DDM e que possa, né, ter sido de utilidade para eles, para diagnosticarem realmente se tem algum conhecido, um vizinho, um parente ali que esteja sofrendo violência e que a gente possa interferir a tempo para que não ocorra um feminicídio. E dizer que a base de tudo é a reeducação, que as pessoas têm que pensarem, né, no que elas planejam para o futuro dos filhos, né? O que elas planejam para o futuro dos filhos. E que denunciem, porque com a denúncia a gente pode tomar providências e evitar que uma catástrofe ocorra. Bom, o Coletiva
se encerra agora. A gente agradece muito a sua presença aqui hoje com esses esclarecimentos. A gente espera que tenha ajudado a quem esteja nos assistindo. Vamos deixar aqui os contatos da delegacia para possíveis denúncias também. Então, muito obrigada, doutora, pelo seu tempo. E a você aí de casa, continue acompanhando a programação da TV Unifev. O Coletiva volta na próxima semana. Todas as semanas nós estamos convidando personalidades, políticos e lideranças da cidade para falar sobre determinados temas e assuntos que estejam em alta e em discussão. Então, deixe sua mensagem, mande aqui em nosso WhatsApp as suas sugestões. Muito obrigada e até a próxima.